Todos, vamos para a nossa aula de hoje. Estamos na aula 5 de ciências, tá bom? Então, número 1. Leia o texto com atenção. Como o novo coronavírus é transmitido? A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque do aperto de mão contaminadas, gotículas de saliva, espirro ou tosse, objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, etc. Quais são os sintomas? Os sintomas do Covid-19 podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal, presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada à dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, até uma pneumonia severa. Os sintomas mais comuns são tosse, febre, coriza e dor de garganta, perda de olfato e alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos e diarreia, cansaço e falta de ar, e diminuição do apetite. Como prevenir? As recomendações de prevenção à Covid-19 são as seguintes: lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com a parte interna do cotovelo. Evite abraços, beijos, apertos de mão e não toque no rosto, no próprio rosto no caso, tá? Porque se você tocou em algum ambiente contaminado, pode te contaminar. Porque às vezes a gente acaba coçando o olho, passando a mão no rosto. E é uma atitude involuntária, a gente acaba nem percebendo. Por isso que é bom a gente não tocar no rosto quando a gente está na rua, quando a gente vai em algum lugar, tá bom? Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são utilizados com frequência. Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite circulação desnecessárias nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. Manter distância entre as pessoas em espaço público e de convívio social. Desmistificando as fake news em tempos de Covid-19. A expressão fake news ganhou as páginas dos jornais e a internet nos últimos anos. O termo vem do inglês fake, significa falso, e news, notícia, ou seja, falsa notícia. Dessa forma, em português, a palavra significa notícias falsas. Essas informações falsas estão circulando entre a população como se fosse verdade. Atualmente, as fake news estão relacionadas às redes sociais e muitas pessoas têm compartilhado principalmente sobre a Covid-19. Na era digital, qualquer um pode criar uma informação, dar a ela um aspecto de notícia e fazê-la alcançar um grande número de pessoas. É por isso que você deve sempre verificar e jamais passar adiante uma informação se não conseguir estabelecer que veio de uma fonte confiável. Preste atenção na fala do médico a seguir. Atenção! Por ser um vírus até então desconhecido, diversas informações sobre o coronavírus vêm sendo espalhadas pela internet. Muitas delas não são verídicas, são fake news, ou não possuem comprovação científica.
O compartilhamento de informações verdadeiras sobre esse novo vírus é fundamental para evitar sua transmissão e contágio. Então, essas ditas notícias falsas, fake news, elas acabam atrapalhando no processo de prevenção do coronavírus, porque muitas pessoas compartilham notícias falsas. Por exemplo, um exemplo assim que não é real, estou inventando da minha cabeça agora. Suco de laranja previne contra o coronavírus. Então, muitas pessoas vão achar que tomando suco de laranja, elas vão estar se prevenindo contra o coronavírus e não vão tomar outros cuidados que são de fato necessários. Então, por isso que é muito importante estar atentos. Quando vê uma notícia, às vezes vem só a manchete. Então, é necessário que abra a notícia, que leia, que veja de que fonte é, tá bom? Então, é nesse sentido que as informações falsas acabam atrapalhando na prevenção do coronavírus, tá bom? Número 2. Após a leitura do texto, explique como o coronavírus é transmitido. Então, aqui está perguntando sobre a transmissão. Então, aqui em cima, eu tenho alguns pontos falando exatamente sobre isso. Não precisa copiar tudo do jeito que está, vocês podem dar uma resumida, tá bom? Número 2. Leia no texto e procure no caça-palavras os sintomas mais comuns da Covid-19. Aqui do lado tem um balãozinho. Vamos lá. Eu achei 2 sintomas da Covid-19. Agora é sua vez. Ela achou ali falta de ar e diminuição do apetite. Então, aqui está falando todos os sintomas, ó. Quais são os sintomas? Então, são essas palavras que você vai achar. Não vai ter todas, tá? Então, presta bem atenção para achar o máximo possível. 4. Ajude na prevenção do Covid-19, ligando as palavras com as frases corretas abaixo, seguindo as 5 dicas. Número 1. Mãos. 2. Cotovelo. 3. Rosto. 4. Espaço. 5. Casa. Não tocar. Não tocar o quê? O que está falando para não tocar? Não sair, se possível. Lavar frequentemente o quê? Usar para cobrir a tosse. Qual parte do corpo é indicado para a gente usar para cobrir quando a gente vai tossir? E por último, manter a distância segura. Todas essas informações vão estar nessa parte do texto. Se tiver dúvida, é só voltar aqui, principalmente na parte de como prevenir. Dá uma lida novamente que vocês vão encontrar, tá bom? Número 5. Responda oralmente as questões a seguir. Em seguida, converse com um adulto e escreva sobre os cuidados que devemos ter em relação às notícias fake news, ou seja, notícias falsas. Você conhece algum exemplo recente de notícia fake news? Já se deparou com alguma informação falsa? Você já compartilhou uma notícia fake news? E o que você fez? Podemos compartilhar qualquer notícia que lemos? Então, veja bem, aqui eu tenho 4 perguntas. Então, em forma de texto, vocês precisam responder 4 respostas, tá bom? Essas notícias, normalmente, elas são vistas em redes sociais. Eu sei que às vezes vocês não têm, pela idade, rede social, mas os pais, irmãos mais velhos que tiverem, vocês podem ver se eles tiveram acesso a esse tipo de notícia, se eles já identificaram alguma, se eles já se viram compartilhando alguma notícia nesse sentido, tá bom? Presta atenção na letrinha, capricha na letra, procura respeitar os sinais de pontuação, faz um parágrafo para cada resposta, para ficar mais organizado e mais claro, tanto para vocês quanto para a professora corrigir depois, tá bom?